Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Antes de darmos sequência ao nosso estudo sobre a quarta fase ou período da igreja chamada Tiatira, nós vamos ler alguns versículos que se encontram registrados na carta aos Hebreus. Portanto, eu convido os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 35 ao versículo 38. A palavra de Deus nos diz o seguinte: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos irmãos e amigos, como nós já dissemos, no ano 538 depois de Cristo, guarde bem esta data, o imperador Justiniano declarou que o Papa de Roma tinha toda a autoridade sobre a interpretação das Escrituras e também tinha toda a autoridade sobre os reis da Europa. É o chamado Edito de Justiniano. Aqui começou então a supremacia papal, que foi até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi deposto pelo general Berthier, sob o comando de Napoleão, o qual o levou ao cativeiro e no dia 29/8/1799 veio a falecer na cidade de Valença, França. Portanto, a supremacia papal começou no ano 538 depois de Cristo, durante a quarta fase ou período da Igreja de Deus, chamada Tiatira, e durou 1260 anos. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Aqui, queridos irmãos e amigos, são 1260 dias proféticos. No livro de Números, capítulo 14, versículo 34, a palavra de Deus diz que um dia profético corresponde a um ano. Portanto, a supremacia papal durou 1260 anos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Queridos irmãos e amigos, durante as densas trevas da Idade Média,
Milhares de cristãos deixaram a religião oficial, que estava completamente contaminada, e passaram a procurar um cristianismo mais puro e de acordo ou conforme a palavra de Deus. Esses verdadeiros cristãos cresceram vertiginosamente, chegando ao ponto de deixar a Igreja Católica preocupada. Foi então que no ano de 1231, o Papa Gregório IX, preocupado com o crescimento vertiginoso dos cristãos, que chamava de heréticos, criou um órgão oficial para investigar e punir os suspeitos de heresia. Esse órgão oficial, criado pelo Papa Gregório IX, no ano de 1231, foi chamado de Santa Inquisição ou Santo Ofício, que foi um dos períodos mais repugnantes e terríveis da história. Queridos irmãos, vejam o exemplo dos valdenses, que foram perseguidos acirradamente durante a Inquisição. O nome valdense vem de Pedro Valdo. Quem era Pedro Valdo? Pedro Valdo era um comerciante e banqueiro francês bem-sucedido que morava na cidade de Lyon, França. Diz a história que quando Pedro Valdo conheceu a palavra de Deus, decidiu doar todos os seus bens aos pobres, com exceção daquilo que fosse necessário para o sustento de sua família. Um grupo de discípulos se formou e em 1220, com a sua morte, os seus discípulos continuaram o movimento, sendo então chamados de valdenses. Outra curiosidade sobre Pedro Valdo: Pedro Valdo traduziu a Bíblia para o provençal. Queridos irmãos e amigos, os valdenses habitavam a região de Piemonte, Itália, e também nos Alpes franceses. Diz a história eclesiástica que os valdenses foram os primeiros entre os povos da Europa a ter as escrituras na língua materna. Eles copiavam a Bíblia à mão, dentro de cavernas, onde também se reuniam. Muitos adultos, mulheres e crianças conheciam a Bíblia de cor. É isso mesmo. Conheciam a Bíblia de cor, porque a liam assiduamente. Eles tinham a verdade incontaminada, guardavam o sábado, não aceitavam a supremacia e decretos papais, rejeitavam imagens e declaravam que a Igreja de Roma era a Babilônia apóstata de Apocalipse. Enfim, os valdenses mantinham o amor de Deus no coração. Outra curiosidade sobre os valdenses: os pastores valdenses, que eram chamados de barbas, ensinavam os seus membros com muito carinho e a serem puros,
bondosos e a levarem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mais uma curiosidade: os jovens pregadores valdenses eram preparados durante 4 invernos, estudando assiduamente dentro de cavernas, e depois disso ficavam 1 ano em uma região distante em consagração, e depois eram ordenados e levados aos lugares mais difíceis para pregar o Evangelho. E o seu trabalho de pregador era vitalício. Enquanto tinham forças, pregavam entusiasticamente a palavra de Deus. Atualmente, queridos irmãos, nós vemos justamente o contrário. Pastores preguiçosos, que não se dedicam à palavra de Deus e também à sua igreja como é preciso. Pastores que vivem nababescamente. Pastores que não têm amor nenhum pelas suas ovelhas. Pastores arrogantes, soberbos. A paz dos valdenses foi interrompida pelo Papa Clemente VII no ano de 1380, que começou a persegui-los acirradamente, sem tréguas, porque dizia que eram hereges. Vejam bem, todos os que não aceitavam as determinações e decretos papais eram chamados de hereges. Em 1177, o Papa Alexandre III promulgou uma bula contra os valdenses, convocando todos os membros da Igreja Romana para se unirem numa cruzada contra o que chamava de hereges. Milhares de valdenses foram queimados vivos e mortos à espada. A história diz que quando os inquisitores descobriram o esconderijo dos valdenses, os acharam reunidos numa gruta. Os inquisitores fecharam as saídas da gruta e atearam fogo, morrendo asfixiados centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças. Do outro lado dos Alpes moravam os albigenses. Eles ocupavam cidadezinhas e vilas ao sul da França. No ano de 1198, o Papa Inocêncio III convocou os líderes da igreja para discutirem a melhor maneira de destruir os valdenses. Foi proclamada também uma cruzada contra os albigenses. E prometiam aos que participassem dessa cruzada casas, terrenos e outras coisas mais. Ao terminar a cruzada, milhares de albigenses tinham sido mortos. Guardem bem, queridos irmãos e amigos. A quarta fase ou período da igreja, chamada Tiatira,
começou no ano 538, início da supremacia papal, quando saiu o Edito de Justiniano, e foi até 1517, início da Reforma Protestante. Nós vamos dar continuidade a este estudo. Temos ainda mais um comentário a respeito desse assunto. Aguardem. Tenham todos uma semana abençoada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus.